Vai. Boa noite, eu sou Flávio Calazans e nós vamos hoje falar de um personagem do século passado, do século XX. Primeiro nós queremos lembrar uma coisa: existe na Idade Média toda aquela mentalidade de santo, Joana d'Arc, São Cristóvão, o gigante, São Jorge matando o dragão, e existe todo um imaginário medieval que é desprezado pelos iluministas como Voltaire, Diderot, do terror de Robespierre, todo esse pessoal, depois pelos positivistas como Augusto Comte. Então há toda uma tentativa de dizer que a mentalidade religiosa é infantil, é primária, é atrasada, supersticiosa, mítica e um monte de outros termos. Para isso tudo eu costumo responder com Blaise Pascal. Pascal é um dos meus filósofos preferidos, pesquisem a vida dele, é muito interessante, talvez a gente faça um vídeo sobre ele. E Pascal tem uma frase muito boa dele, que é o meu lema, inclusive, que é: o que em mim pensa está sentindo, que o sentimento, a sensação vem antes de tudo. Essa frase é brincada pelo Fernando Pessoa, invertendo, mas esqueçam a inversão porque ela é até sem sentido. O que nós queremos lembrar, por exemplo, São Francisco de Assis, um místico medieval, criou a ordem franciscana, e São Francisco foi o primeiro homem a ter os estigmas. Ele não era um padre. Depois, posteriormente, os estigmas são as marcas de Jesus na cruz, as mãos, o lado do corpo, a coroa de espinhos, não se manifestam todos na mesma pessoa, muito raro. Mas, no caso, São Francisco de Assis foi o primeiro a manifestar. São Francisco de Assis, ele lembra de muitos poemas bonitos dele, Irmão Sol, Irmão Lua, porque todos somos criaturas de Deus, inclusive os planetas, então todos somos irmãos. E o amor dele pelos animais, a preocupação com os animais, e uma coisa mais interessante que marcou, que você sabe coisas de São Francisco de Assis sem saber. Não é um ovo cozido, é uma estátua de mármore que nós compramos no Chile com um presépio dentro, com mármore rosa dentro, com as figuras do presépio, e por fora mármore branco. O presépio foi criado por São Francisco de Assis para no Natal comemorar o nascimento de Jesus. Antes mesmo de existir aquelas lendas, aquelas histórias de São Nicolau, de Papai Noel, tal, que na verdade existiu mesmo, era um religioso no norte da Europa. Então, nós vamos comentar um caso específico agora recente, não falando de estigmas, de mente medieval, tal, do Padre Pio. O Padre Pio, como é que pronuncia o nome dele mesmo? Pietrotina. Pietrotina. O Padre Pio de Pietrotina tem um DVD com uma minissérie sobre ele, então você não precisa fazer esforço, você põe o DVD e assiste, deve ter na internet, então você também pode assistir, são vários episódios curtos, contando a história dele, da infância até a morte. O Padre Pio apresentou os estigmas, é o primeiro padre a ter estigmas. E o que é interessante do Padre Pio primeiro, a igreja criou o método científico com Mendel, aquele cara das ervilhas, era um monge. Depois uma série de outros religiosos, que não cabe aqui, podia fazer um vídeo só sobre isso, criam o método científico e a ciência. Então ela surge graças à igreja, a recuperação do pensamento grego, de Aristóteles e tal. A ciência está muito ligada à igreja. A igreja usa o método científico, inclusive com convidados externos, para observar, principalmente ateus, ou agnósticos, ou pessoas que não professem fé católica. Então o Padre Pio começou a aparecer com os estigmas e eles começaram a ser, primeiro, a ideia da igreja primeira isso é uma fraude, vamos falsear, vamos desmascarar a fraude para mostrar a verdadeira fé. Então o Padre Pio foi perseguido a vida inteira pela Inquisição, pelo Santo Ofício, pelos religiosos, e inclusive o Padre Gabriele Amorte, o exorcista, chegou a entrar em contato com ele, a pesquisar o caso, a conviver com ele. E o Padre Pio tem uma série de casos interessantes. Primeiro, eles engessavam as mãos, eles tinham os estigmas, então a mão sangrava. Enfaixava. Ele enfaixava. Tem a estátua do Padre Pio mostrando. Não, isso aqui. Esse é o ator que representa o Padre Pio no filme. E aqui a imagem do Padre Pio. Hoje ele é um santo. As mãos enfaixadas. Encobertas por causa dos estigmas. Ele cobria os estigmas eram muito dolorosos e sangravam o tempo todo. Não vamos falar uns detalhes do estigma, mas uma coisa que você quiser pesquisar vai ser muito interessante, que a pessoa não sangra o tipo sanguíneo dela. E isso é muito interessante, ela sangra o tipo sanguíneo do Santo Sudário, que é um tipo sanguíneo pouco comum na Europa. E isso acontece com todos os estigmatas, os verdadeiros estigmatas. O
Padre Pio tem uma série de pequenas histórias. Primeiro que os médicos enfaixavam as mãos dele, depois os médicos engessavam e assinavam as mãos, e uma semana depois abriam o gesso e a ferida continuava aberta e sangrando, o que é impossível. Ele tinha febres de mais de 50 graus, que a pessoa morre, o ser humano não aguenta essa febre. Então ele sofria de febres em temperaturas, ele chegava, se eu não me engano, a usar no axila dele termômetro de piscina, porque o termômetro de animais explodia nele. Termômetro usado em gado. Não aguentava. Não aguentava, explodia, era mercúrio no termômetro, ele esquentava tanto que explodia. Então, e o Padre Pio tem casos muito interessantes, como por exemplo, só um bem assim marcante, para discutir método científico. Uma moça nasceu com um problema genético sem pupilas, cega de nascença. Não tinha pupila no globo óptico, no globo ocular. Então tinha nervo óptico, mas não tinha pupila, não tinha como ver. O Padre Pio, ela é levada ao Padre Pio abençoa, passa a mão no rosto dela, a menina abre os olhos e está vendo. Então há todos os laudos de oftalmologistas de várias cidades, pessoas diferentes, atestando a impossibilidade, porque ela não tinha cura. Ela continuou sem E ela continuou cega, ela foi cega a vida inteira, mas depois que o Padre Pio abençoou e passou a mão, nasceram pupilas nos olhos dela. Então tem os laudos antes e depois, dos mesmos médicos, dizendo que aquilo é impossível. Nasceram pupilas dentro dos olhos dela. Esse é um de inúmeros casos. O vídeo mostra vários desses casos, eles são muito interessantes para se observar. Isso aqui é um terço do Padre Pio, com a imagem dele, porque ele foi canonizado, ele é santo, né? Santo Padre Pio. Padre Pio, inclusive, fala que para viver nesse mundo você precisa de proteção de o Arcanjo Miguel, do inimigo de Lúcifer, porque há uma presença do mal, uma batalha sobre o mal. Há vários livros. Tem uma hora que ele pede pro assistente dele, cadê a arma? Assim, ele é espancado pelo demônio uma noite, as pessoas ouvem o barulho no mosteiro, vão lá e dentro da cela dele, trancado, tá tudo quebrado, os móveis todos quebrados. Ele era entrevado, velhinho, todo torto, ele não tinha nem força física para fazer isso. Os móveis estavam todos quebrados, ele estava jogado no chão, ele grita pro menino que entra, pro noviço, me dá minha arma, me dá minha arma. Ele, mas que arma? Ele falou o terço, para ele rezar, o terço, o rosário, que era a arma que afastava o demônio. Então, tem livros sobre o Padre Pio, são vários, você pode encontrar. Esse fala do terço, inclusive, contam a biografia dele, contam os milagres, e são muitos milagres, porque ele viveu durante muitos anos, ele previu a Segunda Guerra Mundial, ele previu a necessidade de um hospital, ele construiu esse hospital com doações, porque ele ficou muito famoso, e uma série de outras histórias, como por exemplo, ele olhava para a pessoa e sabia os pecados. Então a pessoa que ia se confessar com ele tinha a visão do pecado. Então ele dizia, você esqueceu que no ano tal você esteve como uma mulher da vida e você cometeu adultério com a sua esposa. Quer dizer, ele corrigia pessoas durante as confissões, que são fatos assim muito documentados. Inclusive também ele expulsava jornalistas que vinham com falsas confissões, então não tinha como saber que aquilo era uma falsa confissão. Então isso aí eu gostaria de indicar. Primeiro o vídeo, porque é mais fácil, você não tem que fazer força. Talvez você abra a internet e já assista, são vários episódios curtos. No vídeo são 2 DVDs, ele é vendido em lojas esotéricas, em lojas católicas e tal. Não é difícil de encontrar esse vídeo. Existem versões em quadrinhos do Padre Pio, essa é uma versão mais infantil, ele com os anjos na porta do céu. Não é bem quadrinhos, são ilustrações com situações da vida dele, mostrando o hospital que ele construiu, que ficou pronto para o fim da Segunda Guerra, para abrigar os doentes da Segunda Guerra. Então é uma história ilustrada do Padre Pio, acho que é mais para as crianças colorirem, é bem simplesinho, não põe algumas coisas meio fortes, que, por exemplo, aparece no vídeo bem claro algumas coisas, e o quadrinho do Spaca. O Spaca é um desenhista brasileiro, ele é devoto, porque ele conhece profundamente a vida do Padre Pio. Eu cheguei a ver ele fazendo correções numa postagem do Olavo de Carvalho sobre o Padre Pio, com detalhes biográficos, e esse trabalho é um álbum de quadrinhos, capa dura, muito bonito. O Spaca eu conheço há muito tempo, desde o tempo da AQC, né, Spaca? E o Spaca, que tem uma empresa sobre quadrinhos didáticos, fez essa obra. Aqui o Padre Pio recebendo os estigmas. É rápido, é só para as pessoas verem a infância do Padre Pio. Quando ele está embaixo de uma árvore, que ele já é noviço, que surge a primeira vez os estigmas, ele pede a Deus para não ter e os estigmas somem. Depois os estigmas voltam. Voltam e ficam 50 anos com ele. E ele sabia que duraria 50 anos. No final da vida ele já não teria mais os estigmas. Então aqui mostra a juventude do Padre Pio, ele noviço, toda a biografia dele, os casos, as assombrações que atacavam,
as visões místicas. Aqui debaixo da árvore, quando ele recebe pela primeira vez os estigmas, que aparecem os estigmas, ele tem uma visão de Jesus crucificado e aparecem as feridas nele. Ele procura um padre, o padre reza com ele, os estigmas somem. Depois eles voltam, passam um tempo, eles voltam. Ele tem visões de Jesus, ele tem visões de Virgem Maria, de anjos, de Arcanjo Miguel. E é a história dele com a família, os familiares. Tem bastante texto porque é um estilo meio europeu, né? O álbum de quadrinho. É bonito. Tem imagens lindas, Sim. né? Precisa amar a história para você fazer a biografia de alguém. Se você não está dentro, você não consegue fazer. Encomendada não tem força, não tem energia, você não sente a ela. E essa é uma que você foi, e aí você sente a fé. Ela transpira essa fé, ela exala a fé. A energia do Espírito Santo, a presença do bem, da bondade, da luz, da verdade, da justiça, das virtudes. Aqui são os cardeais, vários cardeais investigaram o Padre Pio, vários médicos também investigaram, papas mandaram equipes inteiras de Santo Ofício atrás dele acompanhar, tentando provar que era uma fraude, que aquilo era um jeito, a construção do hospital. E visões que ele tinha, uma moça que ele batizou, que depois se confessava com ele indica que ela faça um concurso para professora, ela faz o concurso, quando ela vem toda feliz mostrar a carta, ele rasga a carta e fala, você não vai para essa aldeia, e não sei o quê. E ela não entende por quê, o hospital pronto já, sendo consagrado. Não, é o Vaticano, não é? Acho que é o hospital Vaticano. dele. Esse não é o hospital? Não. Bom, então o Vaticano... Claro que não. E aí é o seguinte, ele avisa a moça para não ir, na verdade a moça não vai, uma outra que vai é estuprada por uma gangue, é currada. E aí, aí depois que aconteceu, ele falou, eu não podia dizer o que era, mas eu podia impedir que você sofresse isso. Que estava ao meu alcance você, não as outras. A moça era virgem, depois ela casa, ela vira uma devota dele, que acompanha a vida inteira. Ele é proibido de falar com as devotas, ele é proibido de receber, por um período ele não pode rezar missa, não pode ouvir confissão e não pode conversar com as pessoas. As pessoas ele é perseguido dentro da igreja. Foi bem perseguido dentro da igreja, e as pessoas iam para baixo da janela dele e rezavam para ele, mas ele não podia responder, não podia falar com ninguém, estava trancado no sigilo, no escondido, no secreto, no trancado, né? Impedido de oficiar, pedido de impedido. Muitos padres hoje estão assim, a gente tem vários casos do que está acontecendo com a igreja, né, hoje. Aqui são os esboços, no final, todos os estudos do rosto do Padre Pio, com as fotos de cada época, de cada idade. Os estudos da arquitetura. O SPAC é muito caprichoso, é muito detalhista, a pesquisa dele é muito boa. E o que é interessante é isso, aqui iremos só mostrar, é só uma introdução, uma apresentação. Eu estou indicando que quem puder, compre o álbum, compre o quadrinho. Há versões mais simplesinhas, mais para crianças, mas essa aqui uma criança pode ler, porque não há citação do estupro, não há citação, mostra que a moça não devia ir e que a outra sofreu um acidente, aqui foi no lugar dela. Não especifica aqui que é um estupro. Aqui fala claramente que é um estupro. Aqui o vídeo é um pouquinho mais adulto, mas não aparece nada. Nem nudez, claro. É obra sacra. Pelo amor de Deus. São obras sacras, então você não espere ter sensacionalismo, você vai ter fé, você vai ter espiritualidade. Então é isso aí, só queríamos comentar isso aqui, mostrar que é possível você conhecer, e você que não acredita em nada, que acredita apenas em Karl Marx está mais certo que todas as outras pessoas do mundo, dê o benefício da dúvida e tente ver a vida de pessoas como o Padre Pio, para tentar ver será que a sua visão de mundo é tão perfeita assim? Será que Marx tem mais razão do que todas as civilizações do mundo que têm visões do transcendente? Mesmo o budismo tem, porque a roda samsara é um inferno, é você ficar reencarnando porque você foi mal, o inferno deles é aqui mesmo. Mas as outras todas, a origem australiano, inca, asteca, maia, assírios, babilônicos, romanos, gregos, judeus, todos têm egípcios, estar descendo para o inferno, nas camadas, nos círculos do inferno, não é papel de Gilgamesh, mas é a religião assíria, babilônica, suméria, acho. E aí é o seguinte, você pegando todas essas histórias, você vai ver a presença desse conceito de uma guerra nos persas, Auramadas e Arimã, o bem e o mal. Você vai encontrar em todos os lugares o conceito de deuses ou forças em luta, ou um deus e seus subalternos em luta, Miguel e Lúcifer, e a questão do inferno. Padre Pio fala muito sobre o inferno, fala sobre tudo isso, toda a doutrina católica, e
Hoje ele é um santo, reconhecido como santo, canonizado, beatificado, depois canonizado, todo o processo canônico, com centenas de milagres, e ele é um caso assim que é um espinho no sapato de quem quer pensar racionalmente ou socialisticamente, tanto quanto o milagre de Fátima. Os milagres de Fátima, foi em 1920, é 10, é velho, é não sei o quê. Padre Pio não, Padre Pio morreu há pouco tempo, Padre Pio é do final do século XX. É da Segunda Guerra Mundial até anos 50 ou 60, quando que ele morre? Eu esqueci Acho que é 60, nos anos 60. Então, é muito recente, em termos históricos, não é São Francisco de Assis, não é 2023 anos atrás Jesus Cristo. É uma coisa muito próxima. E por ser próximo, ele rompe com esses paradigmas de que, né? Seria mentalidade medieval, eles acreditavam em qualquer coisa, eles não tinham ciência, eram burros, não sabiam ler e tal. Não é o caso. Não é o caso de toda aquela multidão de 30 mil pessoas que assistiu o milagre do sol se mover em Fátima. Não é o caso, mas isso é antigo, é Segunda Guerra Mundial, tal, tá. Então tudo bem, fique sem, não pegue isso. Pegue o Padre Pio. Pegue o Padre Pio e todas as histórias da Lá é primeira, Fátima, não é? Fátima não é primeira guerra? Não lembro, não. É antes da Primeira Guerra, porque é a Revolução Russa. Que ela fala os erros da Rússia vão se espalhar pelo mundo, né? E se espalharam. Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, Brasil. Em todo lado você vê Nicarágua, o Ortega, todo esse pessoal que é o devoto do outro lado e que faz o serviço do outro lado. Então nós estamos uma guerra espiritual. Padre Pio descreve bem isso várias vezes, detalhadamente, e eu queria recomendar, não é para você ser beato, para você sair rezando o terço, é para você saber que existe, não ficar na ignorância. Por que não? Não, a Virgem de Medjugorje deu mensagem para nós não tentarmos converter ninguém, só informar. Passou o momento de forçar, ou de apertar, ou de fazer conversões. Não, informa. Se informe, use a sua razão. Toda a fé é baseada no ratio, na medida, razão, na conta, na contabilidade, de você observar, registrar, calcular, como Mendel fez com as ervilhas rugosas e ervilhas lisas e inventou, descobriu a genética, descobriu o gene recessivo, criou um modelo de genética, de gene, que hoje nós usamos, até hoje é usada. Quando você fala de clone, você está falando das ervilhas do monge Mendel. E assim por diante. Então aqui, de novo, recomendar o vídeo e o quadrinho, um completa o outro. E são duas formas diferentes de você se informar sobre esses assuntos de espiritualidade. Só se informar. Flávio Calazans, boa noite. Você vai ter que cortar.